Não resta dúvidas de que, concordando ou não, o bumbum, o derrière, a traseira é preferência nacional. E a traseira é justamente o espírito, o resumo do Fiat Fastback, um carro que tenta devolver à Fiat as fatias mais premium do mercado de carros, né? Coisa que a Fiat primeiro explorou ali no tempo do Tempra, depois ainda com carros como o Bravo T-Jet, antes dele o Maré, né? Mas nos últimos anos, com exceção da Toro, que é uma picape, a Fiat estava focadaça aí em carros de volume e preço baixo, né? Que também são carros de pouca margem. Então a Fiat se tornou líder no mercado brasileiro, fazendo muito volume, mas margens nem tão grandes assim. E isso, é claro, não agrada a planilha de nenhum contador do departamento financeiro. Então, aí está o Fiat Fastback, que apareceu como conceito, primeiramente, lá no salão de 2018. E aí o que aconteceu? Bom, aconteceu um monte de coisa com a economia brasileira, várias delas negativas, eu diria a imensa maioria negativas, de modo que a renda do brasileiro não acompanhou aquela ideia de 2018, que era um Fiat Fastback baseado na plataforma Small Wide, a mesma da Toro, a mesma que está por baixo de carros como Compass e Renegade. Entra em cena o Pulse, a tentativa, ou melhor, a primeira iniciativa da Fiat no mundo SUV, contrariando o que foi dito lá no lançamento do Renegade, né, que a Fiat não faria SUVs, que esse papel seria o papel da Jeep. Os anos passaram, a Fiat viu que ela precisaria de um SUV, pegou a plataforma do Argo, deu um tapa, surgiu o Pulse. Outro tapa depois, aqui está o Fastback, baseado não na Small Wide, e sim na plataforma do Pulse. E all about the rear, todo sobre a traseira. É a traseira que faz com que esse carro pareça uma BMW X4 de certos ângulos, principalmente aqui o 3/4 de traseira. É a traseira que dá ao Fastback um dos seus principais atributos, na minha opinião, que é justamente o espaço exuberante aqui no porta-malas. Muito inteligente essa sanfoninha aqui, ó. Mais de 600 litros, segundo a Fiat, mas nas medições mais tradicionais aí, acima de 500 litros. E, principalmente, na frente dos seus principais concorrentes, quando a gente fala aqui dessa versão Impetus com o 1.0 de 130 cavalos e 20 kg de torque a R$142 mil, a gente está falando de um carro que briga com as versões de topo do Nivus, também 1.0 turbo, briga com as versões aspiradas do Honda HR-V, por exemplo. E aí, em matéria de porta-malas, o Fastback brilha na briga com esses caras, mas essa traseira também dá ao Fastback, de certos ângulos, principalmente de perfil, as proporções um pouquinho estranhas, né? Principalmente pelo balanço traseiro aqui ser muito grande, afinal o carro tem mais de 4,40 m, mas o entre-eixos permanece o entre-eixos do Pulse. Também por ser baseado no Pulse, ele tem um outro ângulo que eu acho aqui um pouquinho estranho, o 3/4 dianteiro, porque ele é um carro relativamente estreito em relação ao comprimento dele. Se ele fosse feito na plataforma Small Wide, né, que é em inglês literalmente pequena, porém larga, ele teria proporções melhores. Mas eu confesso que eu tô, como diria o professor Vanderlei Luxemburgo, procurando pelo em ovo. O Fastback é sim um carro muito bonito, principalmente para a imensa maioria das pessoas que não é como eu e você, talvez que está aqui assistindo também deve ser entusiasta, que não é tão ligado nessas sutilezas do design automotivo. O Fastback é sim um carro muito bonito e que chama muito a atenção. Case in point, a Roberta achou maravilhoso. Mas o nosso colega João Brigato do Automais, inclusive, vou printar aí o estudo que ele mostrou no Instagram dele, mostrando justamente como o Fastback, entre aspas, fere algumas regras aí de proporção clássica do design automotivo, mas mesmo assim segue sendo um carro bonito. E disponível em 3 versões, né? No lançamento foi fácil lembrar dos preços do Fastback, né? Era R$ 129.900 na Audace de entrada, R$ 139.900 aqui, assinatura sonora nova da Fiat, na Impetus intermediária, e R$ 149.900 na Limited Edition Powered by Abarth. Bom, de certa forma, galera, este aqui é o Fastback a se ter, é onde está o melhor custo-benefício. Eu vou explicar em mais detalhes o porquê disso depois em movimento, mas em relação ao Audace de entrada, você tem aqui o cluster
de 7 polegadas TFT, que virou carne de vaca aí nos produtos da Stellantis. E quando você fala do Pulse, por exemplo, que é um carro que não é tão premium assim, digamos, certas coisas não incomodam. Quando você vem aqui para um carro com proposta mais premium como o Fastback, o fato da telinha de TFT aqui ser ligeiramente menor em cima aqui do que o cluster e não alinhar, ficar esse retângulo sob a base arredondada, são aquelas pequenas cliclesices que podem incomodar. Eu gosto aqui do Fastback, do console meio horizontal ao estilo Porsche, né? Guardadas as devidíssimas proporções, é claro. O freio de estacionamento eletrônico de série, o acabamentinho aqui também vindo da Jeep, né? A Fiat, nessa jornada aí rumo à premiumização, se distancia, por exemplo, do tradicional corinho aqui do câmbio, com um botão, né? Quem dirigiu Palio, por exemplo, lembra? A gente tem aqui também o multimídia topzera da linha da Stellantis aqui, com 10 polegadas, um multimídia bacana, bastante responsivo. Qualidade do couro dos bancos também chama bastante a atenção. Os plásticos são hard touch, mas muito bem encaixados e com a percepção de qualidade bem legal. Nivus, Fastback e HR-V, todos culpados do pecado de não oferecer o teto solar sequer como opcional. São carros que precisam fazer muita dieta e treino para finalmente poder ostentar um tetão. O cluster, como eu falei, né, meio carne de vaca aqui. Toro, Pulse, Renegade, todo mundo está tendo esse mesmo visual. Seria legal ter um pouquinho mais de diferenciação. Aqui há um botão Sport que, uou, dá essa mudada aí no cluster, deixa o CVT mais agressivo na calibração, né, mais responsivo. A gente tem o câmbio CVT que simula 7 marchas aqui, bam, 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 mas olha quantos motoristas de Fastback vão utilizar reduções agressivas nessa aleta aqui no modo Sport. Eu garanto que menos de, sei lá, 1%. Já que a gente está falando do motor, vamos dar uma olhadinha ali na usina. É meu primeiro contato com esse 1.0 turbo, que é o motor de entrada, né, o motor base do Fastback. Não há um Fastback com 1.3 aspirado, coisa que o Pulse, por exemplo, oferece. Então, até por isso não há um Fastback abaixo dos 131 mil reais que a versão Audace cobra hoje. São 130 cavalos e 20 kg de torque, né? 130 cavalos de um motor 1.0 turbo, realmente, até hoje, digamos assim, é um número surpreendente, né? A gente já se acostumou aí com o downsize em trazer números importantes de cilindradas menores, mas realmente um 1.0 de 130 cavalos continua impressionando. Aqui, nessa versão Audace, você tem rodas de 18 polegadas, bastante bonita, né? Bastante bonitas, um design bastante trabalhado, coisa que você tem também na Limited Edition, a roda escurecida que fica bem legal. Na Audace de entrada, aí você está falando de rodas de 17 polegadas. Mas percebam que mesmo essas rodas 18, dadas essas proporções um pouco menos usuais do Fastback, vamos chamar assim, elas não parecem tão grandes, né? A caixa de roda aqui, bastante gorda, com essa coisa que se determinou, né? Que SUV tem que ter a caixa de roda de plástico preto para dar essa aparência mais off-roader aventureira. Isso diminui a roda visualmente, né? Outra coisa sensacional, né? Já que a gente estava falando de como a Fiat é mestra em juntar o que ela tem no portfólio ali para criar um produto novo e competitivo, reparem aqui que a folha de porta traseira é... Olha, o pessoal da Fiat jura de pé junto que não é a mesma do Cronos, mas eu continuo achando que é praticamente a mesma do Cronos, só que com a base aqui um pouco mais cortada. Eu acho que houve sim alguma otimização aí de recursos cronísticos para que fosse feita a porta do Fastback. Aqui no banco traseiro também um espaço bacana, mas lembrem-se que o entre-eixos é de Pulse, né? Então o espaço para as pernas não é nada espetacular, né? Não é o espaço que o comprimento total do carro sugeriria, porque tem essa limitação do entre-eixo. Em compensação, o tratamento coupé aqui não prejudica tanto o espaço para a cabeça. É um lugar agradável para se estar, o interior do Fastback, eu resumiria assim, e principalmente a qualidade do couro é um ponto que chama a atenção dentro dessa proposta aí de premiumization que a Fiat traz com
o Fastback. Mas eu comecei falando que essa versão Impetus é de longe a que faz mais sentido, e para mostrar isso para vocês eu preciso colocar este cara em movimento. Não consigo jogar vocês aqui no tetão, afinal ele está ausente, mas apertem os cintos aí e venham aqui de passageiro conosco, que a gente vai dar uma esmirilhadinha no Fastback com direito a botão Wow Sport. Mas afinal, como anda, deputado? Olha, eu vou falar para vocês que eu fui surpreendido pelo Fiat Fastback. Estamos saindo aqui do circuito pan-americano e eu vou fazer uma molecada aqui. Vamos fazer um launch control com o nosso Fastback. E olha isso, disparou o cronômetro aí. Tá uma ligeira subida aqui, né? Mas 0 a 100 tá vindo aí nos testes da imprensa especializada na casa de 9,6, 9,7 segundos, que é melhor do que o Pulse, inclusive, né? O Fastback não tem uma desvantagem tão grande de peso em relação ao Pulse, são 1.262 quilos neste Fastback, mas principalmente ele também é mais aerodinâmico do que o Pulse, né? Então, com esse conjunto 1.0 turbão de 130 cavalos e 20 kg de torque, potência impressionante, né? Para 1.0 turbo, 130 cavalos, mas principalmente com o câmbio CVT, né? Eu pessoalmente continuo não sendo um grande fã de CVT, né? Essa coisa do principalmente com um motor aqui tricilíndrico meio áspero, né? Não é a coisa mais mais sonora do mundo, mas não dá para negar que os CVTs são, quando a gente fala de carros comuns, né, carros abaixo do extrato premium esportivos aí, são o estilo de câmbio que mais, ou que melhor extrai a potência, né? Inclusive gera esses números meio surpreendentes, né? Por ele não ter as trocas de marcha, aqui você não tem a sensação de aceleração, mas quando você olha ali para o velocímetro, você vê o número crescendo com uma velocidade até surpreendente. Eu não tinha experimentado ainda esse conjunto no Pulse, né? O 1.0 turbo com câmbio CVT, então talvez até por isso estou me surpreendendo, porque é a meu primeiro contato com esse conjunto aqui novo da Fiat, da Stellantis. E não dá para negar que pegou na veia, né? Quando a gente pensa aqui a proposta do Fastback, que é acima de tudo oferecer um pouco de estilo e bastante espaço, e não necessariamente um grande desempenho, é perfeitamente coerente com a proposta do carro. E aqui vou tirar do modo Sport, mas o modo Sport não muda em nada a questão de suspensão, tá, galera? É só segura o giro um pouco mais alto ali, deixa o CVT um pouco mais agressivo, né? A calibração ali das trocas de marcha. Mas andando aqui nesse trecho ainda inacabado, né, de asfalto, é que se fosse se tivesse um freio de estacionamento mecânico, o manual, a gente poderia ter feito uma molecagem maior aqui, uma curvinha de rally. Mas o freio eletrônico também funciona às vezes. Se tivesse mais embalado, dava pra gente ter apontado à frente. Mas aqui nessa parte com um pouco mais de impacto, dá pra perceber também um pouco do caráter, da característica mesmo do Pulse, ou melhor, do Fastback, que é aquela coisa clássica de Fiat, né? É um pouquinho mais molinho do que os rivais alemães mais tradicionais, né? O Nivus é o rival por excelência aqui do Fastback, né? É um carro que absorve bem os impactos aqui, um pouquinho de ruído de plástico, assim, um pouco acima do que eu gostaria num carro dessa faixa de preço, mas um dos motivos aí do sucesso da Fiat nos últimos anos, né, dá para dizer quase que décadas do mercado brasileiro, é justamente fazer carros que copiam muito bem aí as irregularidades, as muitas irregularidades dos pisos brasileiros. Agora, voltando à questão do powertrain, do motor, eu confesso que eu deixo de ver sentido mesmo, apesar de eu gostar do visual das rodas, né? São as mesmas rodas de 18 polegadas na versão de topo, Limited Edition Powered by Abarth. Se você se perdeu nas contas aí, a gente está no Fastback Impetus.
que é o Fastback intermediário, né? Acima do Audace e abaixo do de topo, que é o Limited Edition Powered by Abarth. E o Abarth, que de Abarth só tem o motor, né? Ele não tem, ao contrário do Pulse Abarth, ele não tem modificações de chassi, de suspensão, de mapeamento eletrônico e tudo mais. Ele custa 13 mil reais a mais, né? O Limited Edition by Abarth custa 13 mil reais a mais do que esse Impetus aqui e oferece apenas, entre aspas, o motor a mais, né? A questão do motor e do câmbio também, né? Que ali a gente passa a ter um câmbio automático tradicional com conversor de torque, de 6 marchas e tudo mais. Mas o que eu quero dizer? Pensando na missão do Fastback, que é isso que eu estava falando antes, né? De oferecer um pouquinho a mais de estilo e um pouquinho a mais de espaço, me parece que o Impetus faz muito mais sentido do que o Limited, porque ele consegue entregar uma performance satisfatória. Não é que você precisa ir para o Limited para ter um carro que não é manco, para ter um carro mais espertinho. E aí, se realmente você quer a performance como prioridade, que seria o meu caso, por exemplo, pessoalmente, aqui falando da minha própria opinião pessoal, você vê muita gente falando isso, são 4 redundâncias numa só, né? A minha própria opinião pessoal. A minha opinião, né? Não precisa do própria nem do pessoal. Mas, digressões à parte, como eu vinha falando, se você realmente priorizar a performance, quiser a performance que é, sim, superior, né? Quando a gente pula pro motor 1.3 turbo de 185 cavalos e com um câmbio de 6 marchas tradicionais aí no conversor de torque, aí a gente está falando de um carro capaz de acelerar de 0 a 100 abaixo de 9 segundos, na casa de 8 segundos. Mas aí, se isso é a prioridade para você, bom, meu amigo, seu carro chama-se Abarth Pulse, que custa exatamente a mesma coisa que o Fastback Limited Edition by Abarth. Ou seja, por que você pagaria a mesma coisa para não ter toda a parte dinâmica interessante do Abarth Pulse, né? Para não ter a suspensão mais firme, para não ter o modo Poison aqui, que realmente deixa o carro bem mais nervosinho, para não ter todas as questões visuais e de acabamento e até de exclusividade, né, que o Abarth Pulse traz. Então, em resumo da ópera, a boa performance desse conjunto aqui com o Fastback, inclusive o bom consumo, né? São números de consumo bastante bons, também ajudados aí pela aerodinâmica. Vou colocar na tela os números de consumo do Inmetro. Mas a boa performance e o bom consumo do Fastback com o motor 1.0 e o câmbio CVT deste Fastback Impetus fazem com que o Fastback Limited by Abarth se torne um carro sem razão de existir, na minha humilde e modesta opinião. Se você quiser mais performance e quiser gastar preço cheio ali na casa de 150, bom, aí é o caso de pular para o Abarth Pulse, ou ao menos é isso que eu faria. Beleza, galera? Concordam, discordam? Deixa o like nesse vídeo, isso sempre ajuda a gente demais. Se inscreva no canal, isso também é fundamental. E como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.